Graça e a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar contigo a palavra que esta noite de domingo eu compartilhei com a igreja do Senhor que me deu a pastorear, culto que eu pude contemplar a vida dos irmãos em adoração, foi abençoador. Eu queria compartilhar contigo para que você também pudesse ter a bênção que eu tive de ouvir e compartilhar a voz de Deus com o meu povo. Eu li em Mateus capítulo 14, os versos 22 e 23. Disseram assim esses dois versículos para nós. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu Jesus ao monte a fim de orar, sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, verso 24, o barco já estava longe, em muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus, verso 27, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O texto continua dando a orientação de que Pedro realmente andou sobre as águas, afundou, Jesus o tirou das águas e todos foram para o barco. Gostaria de compartilhar contigo esse texto nesta oportunidade. Eu não sei que horas você vai estar, a que hora você estará compartilhando a meditação, mas guarda no teu coração isto que Deus deu para nós. Primeiro é que o Senhor não foi reconhecido pelos discípulos. Vinha Jesus andando por sobre as águas, no meio daquela escuridão, no meio daquela turbulência do vento contrário, eles não conseguiram identificar Jesus. Então se percebe o seguinte, que vento contrário, turbulências, dor, angústia, os problemas, muitas vezes impedem de nós contemplarmos e vermos que o Senhor está conosco. Eu lembro de quando Maria estava na porta do túmulo e pensa que aquele homem que estava ali era o jardineiro guardando o túmulo, limpando o túmulo, era Jesus, mas o pranto, o choro, a tristeza, o desespero impediu de que ela pudesse ver que era o Senhor. Então, quando nós estamos em desespero, e isso foi assim com aqueles discípulos, vinha alguém andando sobre o mar, vento contrário, vento contrário, você vai, fura um pneu na estrada, abre o capô do carro e o macaco não está bom, mas você consegue ajeitar o macaco? Põe lá, levanta o carro, vai pegar o step está vazio. Mas olha, são ventos contrários, você com muita dor consegue marcar o médico vai lá e o médico não vai. Sabe, marca com o carro, os ventos contrários impedem você de ver que o Senhor está ali em seu encontro. Ainda, além do vento contrário naquela situação, ainda tinha a treva, a noite, não se podia ver nada, era uma escuridão só. Então, treva, sabe, o pavor, o medo, vento contrário, tudo isso impedem que você
possa ver que o Senhor está indo ao seu encontro para encontrar com você, para estar contigo. Esta história, esta lição, faz com que a gente perceba que, por mais que seja o vento contrário, por mais que seja, eu não estou conseguindo ver nada, mas o Senhor está ali, está presente, está indo ao encontro, não abandonou. Isso é muito interessante e isso é muito bom de compartilhar com você, que é uma experiência minha, que eu vivo e gostaria de ter para o teu coração. Mas tem mais uma outra lição que aparece aqui nesse texto, que é muito interessante. O verso 27, Jesus grita o quê para aqueles homens, para os discípulos no barco? Sou eu, não temais. Sou eu. Eu quem? Eu acho esse texto é tão interessante que eu gosto de lembrar quando esta mesma expressão aparece para Saulo, quando ele está a caminho de Damasco para poder fazer o que tinha a sua missão, que era prender os que eram do caminho. E no meio do caminho para Damasco, ele vê aquela luz e o Senhor aparece para ele. E o Senhor diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo não conhecia Jesus. Saulo não sabia quem era Jesus. Aí Jesus precisa dizer: eu sou Jesus. Mas, para aquele povo no barco, para aquele povo lá naquela situação, naquela turbulência, Jesus não diz: eu sou Jesus. Ele diz: sou eu, não temas. Por quê? Porque os discípulos conheciam a voz do Mestre. Os discípulos tinham que identificar a voz de Jesus. Texto de João diz para nós com muita clareza que a ovelha ouve e reconhece a voz do seu pastor. Então, Jesus considerou isso, que eles iam reconhecer a sua voz. Iam reconhecer a voz de Jesus: sou eu. Sou eu quem? Sou eu, Jesus. Mas não precisava dizer, porque os discípulos precisavam reconhecer a voz do seu pastor, Jesus Cristo. E é tão interessante que talvez faltasse neles aquela palavra que o Senhor dá em João capítulo 14, verso 1, credes em Deus, credes também em mim. Talvez o fato de não crer pleno e totalmente em Jesus faça com que todos nós não ouçamos e identifiquemos a voz do pastor Jesus, do Mestre Jesus. Acho que quando Jesus fala para Marta, para Maria, dizendo: eu sou Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não diz: eu sou Jesus, eu sou a ressurreição. Não precisava se identificar, porque elas sabiam, e elas falaram o quê? Eu creio. Então, essa história daqueles homens no barco, precisava Jesus dizer: sou eu, Jesus? Não. Para você, Jesus precisa dizer: sou eu, Jesus? Não, porque você precisa conhecer, reconhecer, ter esta sensibilidade de saber que é a voz de Jesus. Então Jesus diz: sou eu, não temas. E aí Pedro ainda questiona: se és tu, me manda aí contigo até aí. Mas essa é uma outra história, a gente compartilha em outra ocasião. O que nós precisamos nessa oportunidade é de que a gente tenha a certeza absoluta de que é Jesus falando ao teu coração, falando ao teu ouvido, falando à tua alma, dizendo: sou eu, estou aqui. Todo vento contrário, toda a turbulência do barco, toda a dificuldade da vida, sou eu. Eu quem? Quem pode vir ao meu encontro para me aliviar? Quem pode vir
Quem pode vir ao meu encontro para acabar com a turbulência do barco? Para trazer luz à escuridão que está nesse barco? Quem pode vir para acalmar a tempestade que atormenta a minha vida? Jesus. Então não há outro. É Ele que está indo ao encontro daquele barco. E os discípulos, quando Jesus entrou no barco, tudo se acalmou. Então, queria compartilhar isso contigo, que eu compartilhei com a Igreja do Senhor, que você e eu precisamos ter a sensibilidade de saber que Jesus está dizendo para você, no meio da turbulência, no meio do vento contrário, no meio de toda esta dificuldade, no meio dessa, às vezes, treva que fazem com que a gente não enxergue esta poderosa presença. Jesus está dizendo, sou eu. Não temas, cheguei. Não duvide disso, porque Ele diz, credes em Deus? Credes também em mim. É a palavra bíblica para o Senhor, para o teu coração. Deus te abençoe. Receba Jesus no barco da tua vida e vamos em frente. Porque Ele vai dizer para você, no meio da luta, opa, sou eu. Graça e paz.